Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Plug, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito dos grandes bancos. Peço sempre, né, pessoal, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Convido também a todos aí para nos seguir no Twitter e no Instagram. Muita gente tem nos perguntado, né? Tiago, o que está acontecendo aí com as ações dos grandes bancos, né? O mercado caiu, os grandes bancos caíram junto, e agora na hora da recuperação eles não recuperaram junto aí como outras ações. Inclusive a gente vê ações de bancos menores, e depois até vou fazer um vídeo à parte, né, falando deles, dos bancos menores e médios, como o Banco Pan, como o Banco BTG, que claro, tem uma estrutura diferente, né, mas são bancos, o nome lá está escrito banco, né? Recuperaram bem mais aí do que quando a gente pega os quatro principais aqui, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Banco Itaú, né? Eu pedi para o nosso setor de análise trazer algumas informações para a gente falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho o mercado atual aí dos grandes bancos e falar um pouco a respeito deles também, tá? A primeira questão, né, pessoal, que vale sempre a pena a gente comentar, e como a gente fala sempre, né, o mercado no curto prazo e no médio prazo, eu estou falando um prazo de 12 meses, 24 meses, ele pode ser e costuma ser maníaco depressivo, né? Então, mesmo ações de boas empresas podem ficar caindo ou ficar no movimento lateral aí durante um bom tempo, e mesmo ações de empresas ruins podem subir sem parar, pode ficar um ano subindo, 2 anos subindo, isso eu já vi algumas vezes. Fora que o conceito de bom e ruim também vai variar de pessoa para pessoa. Mas tem algumas questões sim que no curto prazo podem trazer uma pressão extra e certamente isso deve estar acontecendo agora, né, pessoal? A primeira delas, né, e uma das mais importantes é essa questão da possibilidade de aumento de impostos para os grandes bancos. Não tem uma semana que não entra na pauta e não sai da pauta do Congresso para votação. E além disso, né, pessoal, dependendo da intensidade da crise, né, e se a crise for até pior do que a gente está esperando, principalmente aqui no Brasil, né, e a gente ter uma inadimplência maior, isso pode não só contaminar os resultados agora desse ano, que com certeza vão vir ruins, mas também para o ano que vem, né? Inclusive, na semana passada, o Fed, lá nos Estados Unidos, fez um teste de estresse com os 33 principais bancos americanos e já estimaram perdas aí de mais de 700 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, o Conselho Monetário Nacional já restringiu o pagamento de dividendos em 25%, e além disso, né, restringiu também redução de capital e aumento de remuneração dos administradores dos bancos, né? E com exceção aqui do Santander, os outros já aumentaram de forma expressiva a provisão para devedores duvidosos, tá? E o Santander também aí certamente nos próximos trimestres ou no próximo trimestre também deve fazer um aumento do PDD, tá? E além disso a gente tem uma questão, né, que quando a gente saiu, aí já é um contexto um pouco mais histórico, quando a gente saiu ali dos anos 90 e entrou nos anos 2000, o mercado diminuiu, né, em termos de número de bancos. A gente tinha muito mais bancos do que nós temos hoje, né, e basicamente essas empresas surfaram aí 20 anos, né, se consolidando e consolidando o mercado. Claro que na parte de concessão de crédito, pegando esses quatro bancos aqui e colocando a caixa, eles têm aí 85% do mercado. Isso nos próximos 12, 36 meses não deve ter nenhuma alteração brusca. Mas principalmente na parte de serviços, os grandes bancos têm concorrentes, né? Isso acaba também atrapalhando, né? Então a gente tem fintechs, tem as próprias corretoras que acabam tirando um quinhão aí, mordendo um quinhão dos grandes bancos, tá? E claro, né, pessoal, mesmo com os juros baixos, né, o spread bancário brasileiro é o segundo maior do mundo. Se não me falha a memória, eu acho que só Madagascar tem o spread bancário maior do que o nosso, então durante um bom tempo, né, emprestar dinheiro aí vai ser bom para os bancos. Então essas são as principais questões, né, pessoal, que podem estar trazendo essa pressão extra aí para o preço das ações dos grandes bancos, né? A possibilidade do aumento de impostos, tem essa questão também que se a inadimplência crescer demais, os resultados do ano que vem também podem ficar mais comprometidos. E além disso, né, pessoal, além dessa questão da concorrência, principalmente em serviços, né, que é maior e vai ser maior nos próximos anos, a gente tem aí no curto prazo essa questão de pagamentos de dividendos
menores, né? Claro que dá a possibilidade aí para quem pensa no longo prazo garantir os preços de hoje para ter um pagamento de dividendos maior no futuro. E só falando um pouquinho a respeito dos bancos aqui, né, pessoal? Acredito que a maior parte de vocês conheçam, mas sempre vale a pena a gente comentar. Falar um pouquinho a respeito do Banco do Brasil, né, que é controlado pela União Federal, é um banco estatal, e o Banco do Brasil tem uma presença muito forte no setor de agronegócio e administração pública. E ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina, historicamente e principalmente em momentos de crise, o agro tem uma inadimplência menor do que os outros segmentos, e quando a gente pega o PIB, aí o agro há algum tempo, né, vem puxando o PIB nas costas, como diz o outro, né? O Banco do Brasil é um banco que está mais descontado, né, as ações estão mais descontadas em relação aos outros bancos, tem uma boa carteira de crédito. Na parte digital, é o banco que tem maior downloads do aplicativo, né? E além disso, o Banco do Brasil também tem a oportunidade de vendas de participações subsidiárias. A gente pega como, por exemplo, a participação que o Banco do Brasil tem no Banco Votorantim, né? Quando o mercado normalizar, aí deve ser uma das primeiras participações que o Banco do Brasil vai vender. E em termos de serviço, o Banco do Brasil é a maior gestora disparada do mercado, aí tem mais de US$ 1 trilhão em gestão de recursos, né? O Itaú, que é o segundo lugar, tem 724 bilhões, tá? Nós temos o Banco Bradesco também, né, pessoal, que é um banco múltiplo. Ele está presente em todos os municípios brasileiros, é a maior operação de varejo do Brasil. E além disso, o Bradesco é dono do Bradesco Seguros, que é o maior grupo segurador do Brasil. Eles têm em torno aí de 25% do market share de prêmios emitidos, e em tempos de crise também é bom ter uma participação no setor de seguros, que costuma ser um setor mais resiliente, né? Então, em termos de receita, 31% da receita vem da operação de seguros, enquanto o restante aí dos 69% vem de outras operações de crédito, subsidiárias e receitas de serviços, né? Lembrando que a carteira de crédito do Bradesco é a terceira maior do mercado, e o Bradesco tem participação aí em empresas conhecidas como Cielo, IRB, Fleury Medicina e Saúde, Odontoprev, o Nex, que é o banco digital, a Ágora, né? Quando eu comecei a investir, a Ágora era a Ágora Sênior, ainda era a maior corretora do mercado. Nós temos o Banco Santander, né, pessoal, que é o maior banco estrangeiro atuando no Brasil e o terceiro maior banco privado aqui no nosso país, né? O Santander tem um foco no varejo e forte interação com o banco de atacado, e ele faz parte do Grupo Santander, né, pessoal? E a operação aqui no Brasil é bastante representativa, é mais de 25% dos resultados globais do grupo, né? Em termos de resultado, foi o que menos sofreu no primeiro trimestre, até porque, como eu comentei, o Santander foi o banco que fez menos provisões, e essas provisões devem já aumentar agora no segundo trimestre. Além disso, o Banco Santander, pessoal, tem um market share muito grande na parte de financiamento de veículos para pessoa física, né? Em torno de 25% do mercado, então eles devem sofrer, né, com menores financiamentos. E além disso, em termos de inadimplência, a carteira de crédito é a mais arriscada, né? O banco tem quase 70% da carteira de crédito de empréstimos aí para o varejo, né? Então, em termos de risco de carteira, o Santander é a maior entre os quatro, tá? Além disso, né, pessoal, o Santander tem a GetNet, né, que é a terceira maior em adquirência depois da Cielo e da Rede, né, que pertence ao Itaú, tem em torno de 13% do mercado, e também tem a plataforma de investimentos, a Pi, tá? E aqui, pessoal, eu quero fazer um destaque também para o trabalho incrível que está fazendo o Sérgio Rial, que é presidente do Santander desde 2016, né? E para quem acompanha, né, a gente acompanha o Santander aí há bastante tempo. Depois da entrada dele, o Santander virou outra empresa, né? É nítida a melhora do banco, principalmente em relação à questão de redução de custos e a melhoria de eficiência aí do banco, mas como eu falei, né, em termos de carteira de crédito é a mais arriscada hoje, né, principalmente se subir a inadimplência, é a do Santander. E o Banco Itaú, né, pessoal, que é o maior banco privado do país, e além disso ele tem uma presença forte, né, em outros países, tanto que em torno aí de 1/4 da carteira está distribuída em outras economias da América Latina, como Chile, Colômbia e também Argentina, né? Em termos de resultado, foi o banco que teve os resultados mais fracos do primeiro trimestre, porém, em termos de gestão, é a melhor, né, pessoal? Sem contar que poucas pessoas conhecem o mercado financeiro, bancário, bancário aqui no Brasil, como as famílias Setúbal, Vilela e também a família Moreira Salles, né?
Fora isso, o Itaú tem participação importante aí em empresas como a XP, como o Porto Seguro, né, além da Rede, que é a segunda maior empresa de adquirência do Brasil, que tem em torno aí de 30% do mercado, e além disso é um banco que tem crescido bastante, assim como os outros também, mas tem sido destaque aí no pagamento de dividendos. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Como sempre, eu vou deixar aqui o site da Capitalismo para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos de recomendações. O Top Fundos são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a parte de para quem quer montar carteira diversificada. Tem as recomendações de ações, fundos imobiliários, fundos de investimento e também de renda fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, day trade, swing trade, opções, long short e assim por diante. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar para vocês toda a parte aqui dos conteúdos grátis, blog, Telegram, os e-books, os relatórios grátis, os vídeos e o podcast. Inclusive aqui na parte dos relatórios grátis tem um relatório atualizadíssimo de Itaúsa, tá, pessoal? Dá para vocês baixarem aqui esse relatório. E vou deixar todos os nossos contatos para quem quiser mandar um e-mail, nos chamar no WhatsApp ou dar uma ligada aí para bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.